Olá, eu sou a Ingrid e eu vou falar sobre os antihipertensivos. Esse assunto está dividido em 4 vídeos, tendo 3 temas em cada vídeo. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre hipertensão arterial, mecanismos de controle da pressão arterial, diuréticos, beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor de angiotensina 2. Vamos falar também sobre os inibidores da renina, bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores dos adrenoreceptores alfa, bloqueadores dos adrenoceptores alfa e beta, adrenérgicos de ação central e, por fim, os vasodilatadores. Nesse vídeo, então, a gente vai abordar a hipertensão arterial, mecanismos de controle da pressão arterial e os diuréticos. A hipertensão arterial é uma doença crônica e ela tem níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, sendo que a pressão arterial sistólica contínua maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, ou pode ser também uma pressão sanguínea diastólica contínua maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Ela é causada principalmente por questões hereditárias, mas também sofre influência de outras questões, como o uso do cigarro, o abuso do álcool, a obesidade, o uso indiscriminado do sal na comida, aumento do colesterol e sedentarismo. Os sintomas mais comuns da hipertensão arterial são dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Outros fatores de risco também que a hipertensão arterial pode causar é com relação à doença renal crônica e também com a insuficiência cardíaca. Por isso que é importante fazer o tratamento correto dela. A pressão arterial é regulada dentro de uma faixa estreita para poder promover a perfusão adequada aos tecidos, sem causar lesões ao sistema vascular. Ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. O débito cardíaco e a resistência periférica são controlados principalmente por 2 mecanismos: os barorreflexos e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A maioria dos antihipertensivos diminui a pressão arterial, reduzindo então o débito cardíaco e ou diminuindo a resistência periférica. Os barorreflexos atuam alterando a atividade do sistema nervoso simpático. Por isso, são responsáveis pela regulação rápida da pressão arterial. Uma queda da pressão determina que os neurônios sensíveis à pressão, que são os barorreceptores do arco aórtico e os seios carotídeos, remetam menos impulsos aos centros cardiovasculares na medula espinal. Isso determina uma resposta reflexa, imediata, de aumento do estímulo simpático e diminuição parasimpática ao coração e aos vasos, resultando então em vasoconstrição e aumento do débito cardíaco. Essas mudanças resultam em um aumento compensatório da pressão sanguínea. Os rins são responsáveis pelo controle da pressão arterial, ajustando o volume sanguíneo. O sistema renina-angiotensina-aldosterona funciona assim. Os barorreceptores nos rins respondem à pressão arterial reduzida e também respondem à estimulação simpática de adrenoceptores beta-1, liberando a enzima renina. A renina converte o angiotensinogênio, em angiotensina 1. E aí a enzima conversora de angiotensina, que chama ECA também, transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, a angiotensina 2 contrai as arteríolas e as veias, fazendo então aumento da pressão arterial. Nos rins, a angiotensina 2 exerce ação vasoconstritora preferencial nas arteríolas eferentes do glômerulo renal, aumentando a filtração glomerular e, além disso, ela estimula também a secreção da aldosterona, levando ao aumento da reabsorção renal de sódio e ao aumento do volume sanguíneo, o que contribui também, para o aumento adicional da pressão arterial. Os diuréticos, no geral, atuam na redução do volume sanguíneo e o que leva à diminuição da pressão arterial.
então vai ocorrer o aumento do volume da urina excretada. Ela também vai atuar inibindo os transportadores renais de íons e também vai atuar na diminuição da reabsorção de sódio em diferentes partes do néfron. E mais íons como sódio e cloreto, também outros íons, vão entrar na urina juntamente com a água. E isso vai, por consequência, reduzir o volume sanguíneo e aumentar o volume de urina excretado. Os diuréticos, eles são divididos em 5 partes. Aí temos os diuréticos tiazídicos, os diuréticos de alça, os diuréticos poupadores de potássio, os inibidores da anidrase carbônica e os diuréticos osmóticos. Os diuréticos tiazídicos atuam principalmente na região cortical da alça ascendente de Rayleigh e no túbulo contorcido distal, diminuindo a reabsorção de sódio. Também inibe o cotransportador de sódio cloreto na membrana lumial dos túbulos. Isso leva ao aumento da excreção de sódio cloreto, perda de potássio, perda de magnésio, diminuição da excreção urinária de cálcio e redução da resistência vascular periférica. É recomendado para hipertensão leve e moderada. Os efeitos adversos são depressão de potássio, hiponatremia, hiperuricemia, diminuição de volume sanguíneo, que causa tonturas e hipotensão ortostática, hipercalcemia e hiperglicemia. Como exemplos, nós temos a clorotiazida, clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida e a metolazona. Os diuréticos de alça, eles agem inibindo o cotransporte de sódio e potássio 2-cloreto na membrana lumial, no ramo ascendente da alça de Rayleigh. Dessa forma, a reabsorção desses íons diminui. A ação é que ele atua rapidamente, né, mesmo em pacientes com função renal diminuída ou que não responderam a outros diuréticos. Não ocorre hipocalcemia, pois o cálcio é reabsorvido no túbulo contorcido distal. Usos terapêuticos é indicado para hipertensos com baixa resposta a outros diuréticos. Efeitos adversos, temos a ototoxicidade, a hiperuricemia, a hipovolemia aguda, a depressão de potássio e a hipomagnesemia. Desculpa, gente, é que é uns nomes assim bem grandes, né? Exemplos, nós temos o ácido etacrínico, a bumetanida, a furosemida e a torcemida. Os diuréticos poupadores de potássio atuam no túbulo coletor inibindo a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Divide-se então em antagonistas de aldosterona e os bloqueadores dos canais de sódio. Os antagonistas da aldosterona, eles são geralmente associados a outro diurético, como por exemplo de alça ou tiazídico, e são indicados para hipertensão resistente. Os efeitos adversos, então, são distúrbios gástricos, ginecomastia em pacientes homens e irregularidades menstruais em mulheres. Tem também a hiperpotassemia, náusea, letargia e confusão mental. Como exemplo, nós temos a espironolactona e a eplerenona. Com relação aos bloqueadores dos canais de sódio, eles são usados em associação a outros diuréticos também e, em geral, devido à sua propriedade poupadora de potássio. Eles causam, então, como efeitos adversos, os aumentos do ácido úrico, o surgimento de cálculos renais e a retenção de potássio. Exemplos, nós temos o triantereno e a amilorida. Os inibidores da anidrase carbônica são usados com mais frequência para outras ações farmacológicas. São muito menos eficazes do que os diuréticos tiazídicos ou de alça. Sua ação é inibir a anidrase carbônica localizada intracelular, no citoplasma e na membrana apical do epitélio tubular proximal. Usos terapêuticos, elas são menos eficazes para os hipertensos, elas são indicadas para glaucoma e doença das montanhas.
Os efeitos adversos são diurese leve, acidose metabólica hiperclorêmica. Aí ocorre também a redução da eficácia diurética após alguns dias de tratamento, depressão de potássio, formação de cálculos renais, sonolência e parestesia. Exemplos dessa classe são a acetazolamida. Os diuréticos osmóticos sofrem pouca ou nenhuma reabsorção, causando aumento do débito urinário. A presença dessas substâncias resulta em aumento da osmolaridade do líquido tubular e evita a reabsorção adicional de água, resultando em diurese osmótica. Usos terapêuticos são indicados para insuficiência renal aguda devido ao choque, toxicidade por drogas e traumatismo. É usado também para controle do aumento da pressão intracraniana e para hipertensão é um uso não rotineiro. Efeitos adversos, nós temos a expansão da água extracelular e desidratação, hiponatremia e hipernatremia. Exemplos de diuréticos osmóticos, então, temos o manitol e a ureia. Terminamos, então, a classe dos diuréticos, tá? Muito obrigada por assistir e até mais!